Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos agora começar lindamente com as nossas coleções. Ah, Caso você fique na dúvida de qual coleção é ordenada ou sortida, você pode utilizar essa tabelinha aqui que tem lá no livro da Kate Sierra, que eu amo esse livro porque ele é muito legal de se ler. Então, eu sigo algumas coisas do livro, mas a ordem das aulas não segue a ordem do livro, porque ele presume que você já tem conhecimento de Java. Que a gente está fazendo a nossa própria ordem, mas esses tipos de informações, essa informação que a gente encontra condensada, é muito bem feita lá naquele livro. Então, aqui nós temos as coleções e os maps, e o que é ordenado e o que é sortido. Então, qualquer coisa, dá uma pausa aí, ou vale muito a pena vocês comprarem aquele livro. Bom, vamos finalmente começar a falar sobre coleções. E a primeira coleção que nós vamos aprender é trabalhar com o array list. Então, vamos trabalhar com as coleções, com exceção da vector, que implementa a interface list. Vamos criar aqui uma classe. List test. PSVM. E antes de começar, eu quero mostrar para vocês como funciona até a versão, como é que funcionava até a versão 5 do Java. Porque ainda nós não falamos sobre generics, mas aqui no Java, trabalhando com coleções, nós vamos utilizar generics. Então, o que é um list? Primeiro, nós vamos sempre trabalhar com o conceito da orientação a objeto chamado programando para uma interface. Então, o que a gente vai fazer? A gente quase sempre vai utilizar aqui a interface como variável de referência. E imagina aqui, eu vou criar um chamado nomes e vamos utilizar uma classe concreta. Quase sempre, 97, 98% das vezes, se não 100%, nós vamos fazer dessa forma. Você pode fazer isso? Pode. Mas depois eu vou falar para vocês por que não é uma boa ideia fazer isso. Então, antigamente era assim. Até a versão 4 do Java era dessa forma que funcionavam as listas. O que é o array list? Imagine um array list como um array que pode crescer de tamanho infinitamente, entre aspas. Então, por exemplo, para nós adicionarmos uma posição, adicionar um elemento dentro desse array list, nós utilizamos o add e vamos adicionar, por exemplo, aqui um nome, nomes.add dev dojo. Legal, está funcionando. Para iterarmos, como é que nós fazemos? Nós podemos utilizar o for e o for each. Eu aconselho utilizar o for each. Nós podemos fazer aqui, nós vamos iterar, temos uma string aqui, então string nome, nomes. E como vocês podem ver, nós temos aqui um erro de compilação. Mas você deve pensar, não, nós só estamos colocando string aqui. Bom, e se você fizer new pessoa, sei lá, de qualquer pacote que nós já fizemos. Então, como você pode ver, isso era permitido. Por quê? Porque até a versão 4 do Java você não tinha como colocar um tipo e dizer, olha, essa lista aqui ela vai ser apenas de string. Então, com isso, nós teríamos que fazer todas as vezes um for each utilizando o object aqui como uma variável de referência e imprimir um nome. Ctrl Shift F10. Tá? Mas aí o que o pessoal do Java percebeu? Isso daqui era uma coisa muito rara de acontecer. Apesar de acontecer, raramente você misturava objetos diferentes em uma mesma lista. Então o que eles fizeram? A partir da versão 5 do Java, eles introduziram os generics. E os generics eles definem o tipo daquela lista, daquela coleção. Nós vamos estudar sobre o generics mais para frente.
Então agora posso dizer, colocando nessa anotação aqui, que essa lista aqui vai ser de string. E até a versão 6 do Java, você será obrigado a, caso queira colocar aqui também no ArrayList, o string da mesma forma. Até a versão 6 você tinha que colocar aqui e aqui o mesmo. Então você não pode ter diferentes. Por exemplo, não posso ter aqui a variável de referência, uma lista de string, e um objeto, um ArrayList de, por exemplo, integer. Então isso não era permitido. Você sempre colocava o mesmo nos dois. Então na versão 7 do Java eles inventaram o Diamond, a sintaxe Diamond, que é nada mais do que você simplesmente não colocar nada aqui no objeto em si. Então ele sabe que esse é um ArrayList de string porque foi definido aqui. O contrário não é válido. Se você apagar aqui e tentar colocar aqui string, você tem um erro de compilação. Então, a partir do Java 7 você pode fazer isso. E agora, nomes.add, nós podemos colocar aqui William, nomes.add, devdojo. E agora, se você tentar adicionar uma pessoa, você vai ter um erro de compilação. Por quê? Porque até quando você está utilizando o método add, ele sabe aqui, ele está pedindo uma string. E se você fizer aqui, novamente, list nomes2, recebe new ArrayList, e você utilizar nomes2.add, você vai ver que aqui é o object, e aqui ele já define como string. Então vamos sempre utilizar dessa forma a partir de agora. Sempre vamos definir o tipo daquela lista, ou de todas as outras coleções, dessa forma. E aqui nós podemos já fazer diretamente um for each utilizando string. Então nós temos aqui nomes. Você vai ver uma dicasinha assim, que esse cara pode ser substituído por essa notação aqui. Mas isso foi criado a partir do Java 8. E as nossas aulas são, por enquanto, do Java 7. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, esse é o for each que nós vamos utilizar sempre. E Ctrl Shift F10, nós temos aqui os nossos nomes. Se nós quisermos adicionar, de novo, nomes.add, Swan, e vou chamar o for each de novo. Ctrl V, Ctrl Shift F10. Você pode ver que não trocamos o objeto, não criamos o novo, só pegamos o que já tinha, adicionamos mais um elemento, né? Antes era só o William devdojo, agora temos o William devdojo e Swan. Isso mostra que nós podemos crescer dinamicamente. Muito melhor do que você trabalhar com arrays, onde você tinha que criar o array com tamanho pré-definido. Então, esse é o ArrayList. Então, alguns métodos interessantes do ArrayList. Primeira coisa, por que você não adicionou nomes.add aqui dentro do for? Bom, nós podemos adicionar aqui nomes.add. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui um Concurrent Modification Exception. Por quê? Quando você está trabalhando com o for each e as coleções, você não pode alterar, fazer nenhuma modificação como excluir ou adicionar. Você não pode modificar o tamanho daquele array list. Por quê? Porque quando você declara aqui um for each, o Java meio que já sabe o tamanho daquele for each. Então ele sabe onde ele vai começar e aonde ele vai terminar. Se você pudesse fazer uma modificação enquanto esse for each está sendo executado, ele não teria como ter certeza absoluta de que os elementos estariam lá e que o tamanho continuaria o mesmo durante todo o processo. Então, para evitar isso, eles criaram essa exceção em tempo de execução, caso você tenta modificar enquanto está executando um for each. A mesma coisa vamos tentar fazer aqui. Na verdade é diferente, mas vamos lá. Int i recebe 0
I menor. Como é que nós pegamos o tamanho desse array list? Nomes.size. I mais. Vamos imprimir aqui. Ctrl. Nós não temos aqui o nome, então não temos essa variável nome. O que nós vamos fazer é chamar nomes. Ponto. E para pegar, lembre-se que o array list e o list são baseados no índice. Então nós temos get e o índice aqui, que quem é o índice? O I. Vamos comentar esse carinha aqui. Vamos verificar se está funcionando. Ctrl Shift F10. Legal. E vamos tentar adicionar. Ctrl Shift F10. E você tem aqui provavelmente uma hora vai dar stack overflow, estouro de memória. Por quê? Você falou que esse carinha deve percorrer do tamanho nomes de 0 até o size desse array. Quando você está percorrendo, você está adicionando 1 e esse carinha está aumentando 1, porque você não definiu um tamanho fixo. Se você fizesse assim, int size recebe nomes.size e aqui até size, aí sim o seu código ele não ia percorrer várias vezes. Quando você chegasse bem aqui, salte, eu sei que meu nomes.get, o índice, da mesma forma que o array, começa do 0. Então 0, 1 e Suane está no 2. Ctrl Shift F10. Existe o 2. O que acontece se você tentar pegar uma posição que não existe? Ops. 1, 2, 3, 4. Nomes.get, Ctrl Shift F10. Nós temos index out of bound exception. Então, index out of bound exception é a exceção que nós temos quando você tenta pegar uma posição que não existe. Lembre-se que no array é array index out of bound exception. Então, é muito simples você criar array lists. Outra regrinha que nós temos é você nunca vai poder criar coleções utilizando tipos primitivos. Por quê? Internamente eles fazem chamadas daqueles métodos que nós estudamos aqui, equals e hashcode. E lembre-se, tipos primitivos não possuem métodos. É por isso que caso você queira fazer de inteiros, você pode fazer dessa forma. Só que aí existe um porém, você pode adicionar. Em vez de nomes, vamos trocar. Vamos fazer o seguinte, Ctrl Z. E vamos copiar aqui. E vamos criar um outro. Para ficar mais fácil de entender. Integer. Imagina que você tem aqui somente números. Você pode adicionar tipos primitivos. Números, ponto. Números, ponto, add. E você pode adicionar, por exemplo, um tipo primitivo. Por quê? Porque o Java vai se encarregar de fazer o boxing, o autoboxing desse valor para um integer. Então, fazendo um for aqui, integer. Lembre-se, o for você sempre vai fazer do tipo que você definiu aqui. Salte o num. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui o nosso número. Outro método interessante também que nós temos é o remove. Então, por exemplo, nós temos aqui nomes.remove e você tem duas opções de remove. Passando o índice ou passando o object. Agora, eu pergunto para você, como é que ele sabe o objeto que ele tem que remover? Através da chamada do método equals. Então, por exemplo, vamos remover aqui. Nós temos, vamos copiar aqui, nomes.size. Vamos deixar ali. O que eu quero? Eu quero remover William. So, vamos lá, nomes.remove e eu vou remover o índice 0. Ctrl Shift F10, dev dojo William. Ou
nomes.remove dev dojo. Ctrl Shift F10. Então, eu não sei qual é o índice do dev dojo, mas eu removi ele por quê? Porque string implementa, ele sobrescreve o método equals. Então, ele sabe, ele pesquisa de um por um até achar esse cara, e quando ele acha, ele remove. E esse método, ele traz pra gente um boolean, se ele foi removido ou não. Então, se você colocar dev dojo com D minúsculo, Ctrl Shift F10, ele vai continuar aqui porque não foi removido, uma vez que o equals retornou falso. Então, um outro método interessante é, vamos deixar aqui o remove. Vou colocar aqui salt size mais nomes.size, Ctrl D, Ctrl X, e nomes.size. Então, se você ver, o tamanho é 2, ele não removeu, continua 2. Vamos voltar aqui para o D maiúsculo, Ctrl Shift F10, size 2, removeu sim, tamanho agora é 1. E caso você tenha uma coleção e queira juntar as duas coleções, bom, você não precisa fazer um for. Imagine que você tem nomes 1 e nomes 2. E você tem a mesma coisa. Vamos colocar aqui William 2, dev dojo 2. E você quer adicionar o nome 2 a nomes, mas sem fazer um for, adicionar um por um. Então, o que você faz? Você chama nomes.addAll. Então, se você quiser, você pode até passar o índice. Então, digamos que você quer inserir esses dois carinhas na primeira posição. Então, você poderia colocar o índice 0. Ou apenas chamar o addAll passando nomes 2. Então, nós estamos iterando aqui sobre nomes. Ctrl Shift F10. Então, o tamanho agora é 4. Nós temos aqui 3, William, William 2 e dev dojo. Vamos comentar aqui essas 3 linhas para ficar... Na verdade, eu errei aqui, nomes 2, nomes 2. Agora sim. Vamos comentar esse remover. Ctrl Shift F10. William, dev dojo, William 2, dev dojo 2. Então, agora sim está correto. Então, muito melhor do que você ter que fazer um for e adicionar um por um naquela lista. Isso já foi feito para a gente com o método addAll. Então, esses são os métodos mais comuns que nós temos no ArrayList. Na próxima aula, nós vamos utilizar o ArrayList, porém agora utilizando a classe celular. Então, para não deixar essa aula muito confusa e muito grande, vejo vocês na próxima aula. Até mais.